E como é que foi a história do primeiro tempo, galera? Olha, o Fluminense começa o jogo de uma maneira bem incisiva, mostrando quem é o time da casa, quem é o time que vai incomodar, né? E logo com 4 minutos, o Fluminense poderia ter aberto o placar. Um lançamento muito bem feito, muito preciso do Freixo para o Canóbio, não estava impedido. Ele entra na área e cai. Na hora, eu senti que houve pênalti. Revi o lance, vocês sabem, eu ouço a televisão no mudo, quase no mudo, eu não ouço comentário para não me influenciar. Quando eu vi o toque do joelho do jogador do Santos no Canóbio, eu entendi aquele toque como faltoso. Então, na minha opinião, houve pênalti para o Fluminense. Ah, mas o jogador do Santos, Leandro, não teve intenção. Eu também acho que não teve. Mas sem querer também é falta, a regra diz. Então, sem querer é falta, foi dentro da área, pênalti. Na minha opinião, o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem. Não foi um prejuízo absurdo, não foi um pênalti escandaloso. Ah, que absurdo não ter dado essa penalidade, porque para mim foi uma jogada acidental. Uma jogada acidental em que você impede o jogador de prosseguir é falta. E dentro da área é pênalti. Então, na minha opinião, houve pênalti não marcado pela arbitragem e, sem dúvida, um pênalti com 4 minutos, você muda completamente a história do jogo. Mas, independentemente desse lance, o Fluminense começou melhor. Dominou as ações do jogo e não deixava o Santos jogar. O Fluminense sufocava o Santos. O time paulista não conseguia trocar passes no nosso campo de defesa. Rapidamente, o Fluminense recuperava e já saía para o jogo. O Freitas, pelo lado esquerdo, teve muita liberdade para sair jogando. Né? Eu não sei se foi uma orientação do Pedro Caixinha, deixou o Freitas lá sair jogando. Ele conseguiu sair com alguns passes, alguns lançamentos, mas faltou apoio, né, gente? O nosso lado esquerdo é um deserto de ideias. Depois que o Fuentes se machucou, o René é um cara que não consegue traduzir o domínio de bola em jogadas, e o Canóbio, vamos falar sobre ele depois na análise individual, uma partida péssima. Então o Fluminense se limitou a jogar muito pelo lado direito, adivinha com quem? Com o John Arias. Inclusive, a minha thumb já estava pronta. Se terminasse 0-0, seria Arias e o resto, porque ele é a reserva técnica desse time, já que o Ganso ainda está voltando. A partir dos 22, metade ali do primeiro tempo, o Santos equilibrou um pouquinho a posse e o jogo ficou chato. O jogo ficou ruim, o Fluminense continuava tendo mais o controle da bola, o Santos tentando tirar a velocidade do jogo, ninguém criava mais nada, muitos passes laterais, muitas faltinhas, aquelas faltinhas chamadas táticas, que param o jogo o tempo todo. Cara, a única chance que teve no primeiro tempo inteiro foi os 44, uma jogada do Arias pela direita, daquela típica dele, né, que ele vai arrastando, leva até a linha de fundo, cruza, e o Cano sozinho conseguiu perder, cabeceou mal para fora, lado esquerdo do goleiro. Segundo tempo, pensei, cara, vai mudar porque o Caixinha vai colocar o Neymar, vai colocar o Soteldo, vai entrar o Ganso, vai entrar o Keno. Eu acho que o jogo vai melhorar, né? E de fato, o técnico do Peixe fez 3 mexidas, ele coloca Neymar, Soteldo e o David Washington, e o Renato faz uma mexida que eu não entendi. Ele tira o Hércules para colocar o Bernal. O Hércules fazia uma partida muito boa? Não. Fazia uma partida horrorosa? Também não. Eu não teria feito essa mexida. Para mim, a única alteração, pelo menos a alteração que eu faria logo 2. Eu tiraria o René e o Canóbio, eu já trocaria o lado esquerdo. Tiraria o René e o Canóbio para colocar o Léo Jance e o Keno. Mas vai lá, quer manter ali o René experiente, ele pelo menos tinha que tirar o Canóbio para colocar o Keno, para a gente ter um pouquinho de técnica. O Keno é um jogador que de vez em quando faz umas jogadas meio burras, mas tecnicamente há uma distância importante entre ele e o Uruguai. E ele troca, bota o Bernal para liberar um pouco o Martinelli. Eu não entendi muito bem essa mexida, mas curiosamente a primeira finalização do segundo tempo foi do Fluminense, foi do Bernal aos 8 minutos, ele limpa a marcação, chuta bonito. Se acerta, ia ser um golaço. O Canóbio seguiu errando tudo, gente. O Canóbio foi uma partida, acho que foi a pior partida dele pelo Fluminense. Uma coisa horrorosa. Imagina se fossem outros jogadores fazendo a partida que o Canóbio fez, o que não estariam falando. A torcida ficou um pouco impaciente ali com ele em alguns momentos, e o Renato demora a mexer. Ele faz as mexidas depois com 25 minutos, ele troca. Saem Lima e Canóbio, entra o Ganso e Keno. Ora, agora sim, você tem Neymar em campo, tem o Soteldo, tem o Ganso, a nossa genialidade, tem um para um com o Keno, o jogo vai melhorar, mas não melhora.
O Fluminense continua ainda muito mais presente, querendo muito mais a vitória do que o Santos. O Santos com muita limitação de jogar mesmo, né? Aos 34, a gente poderia ter criado uma oportunidade, uma jogada ensaiada do Ganso rolando para o René, e o René cruzou para ninguém. Uma jogada ensaiada onde você rola para o René, aí faltou inteligência não do René, é de quem pensa em rolar para o René. Não era para estar o René ali, né, gente? Aí o Renato aos 40 tira o Cano, bota o Everaldo, aos 43 ele tira o Martinelli para botar o Thiago Santos. O Fluminense termina o jogo, gente, com Bernal, Thiago Santos e Ganso. Em condições normais, se você bota uma tartaruga ali, ninguém pega esse meio campo. Esse meio campo ia ser engolido por qualquer time. Mas o Santos estava satisfeito com o empate. E o jogo se encaminharia para o empate, porque já não acontecia nada. Até que no finalzinho, Samuel Xavier resolve chutar. Ah, meu irmão, o jogo tá uma porcaria, não vai sair desse zero, eu vou chutar aqui para ver o que acontece. E ele deu sorte. Ele chuta, a bola desvia e encobre o goleiro. O Fluminense vence por 1-0. Não foi um bom jogo de futebol. Foi um jogo bem decepcionante. Eu esperava muito mais do Fluminense, esperava mais do Santos. Talvez o erro seja meu, de esperar de quem talvez não pudesse me dar alguma coisa. O Ganso ainda está se recuperando, o Neymar está voltando hoje. Mas venceu o time que quis ganhar, né, gente? O Fluminense não fez uma grande partida, mas foi o Santos não ofereceu nenhuma. Teve uma finalização perigosa. Foi aquele chute do Neymar de perna esquerda. Eu não lembro de um lance de perigo do Santos no jogo. E o Fluminense, mesmo com muitas limitações do seu elenco, do seu time, com Arias praticamente jogando sozinho, foi a equipe que quis vencer o jogo. Então, pela insistência, pela vontade de vencer, mereceu quem quis ganhar. Mas não foi um bom jogo de futebol. O Fluminense não jogou um bom jogo. Para mim, quem se salvou nessa partida foi o Arias. A gente não teve nenhuma atuação horrorosa. Não vi ninguém no Fluminense jogando muito mal, exceto o Canóbio. O Canóbio, sim, foi horrível. E o René logo depois dele. O Renato tem que repensar esse lado esquerdo urgentemente. Quarta-feira o jogo é mais difícil, é fora de casa. Então, mas como eu disse, ganhou quem mereceu ganhar. Ganhou quem quis ganhar. Ganhou quem rondou mais a área do adversário, quem finalizou mais. Mas, tecnicamente, se não é o Arias, não é nada. Não tem nada. O Arias, de novo, o melhor em campo, é o jogador diferencial do Fluminense, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Ainda bem que o Fluminense tem John Arias para aliviar um pouco essa falta de qualidade mesmo. Achei que o Renato não foi bem hoje nas mexidas. A entrada do Bernal não é que ela foi absurda. Não tô questionando isso. Eu não achei. Eu achei que o Bernal até que entra bem. Mas não era o que o jogo pedia. O jogo pedia um Fluminense mais incisivo pelos dois lados. E ele só atacava pelo lado direito. Porque o lado esquerdo não acontecia nada com o René e Canóbio. Então eu acho que o Renato tinha que atacar um setor que era deficiente para que a gente ganhasse o jogo, que era o lado esquerdo. O Bernal entrou melhor do que o Hércules? Acho que sim. Mas o jogo ia se caminhar para 0-0 mesmo com o Bernal. Então, não era a mexida que a gente precisava. Achei que melhorou, sim, a pegada no meio-campo, soltou um pouco mais o Martinelli, mas ela não modificou o cenário do jogo. Né? Mas mesmo assim, a verdade é que entrou o Keno, o Fluminense atacou um pouco mais e tal, mas também não conseguiu prosseguir muito. Faltou inspiração hoje do Fluminense. Mas a gente ganha, como eu falei, na base da insistência, porque quis tentar o resultado, quis buscar o resultado, foi o time que mais tentou. Mas as mexidas não foram boas. Né? O Renato, para mim, demora demais a tirar o Lima e o Canóbio. O Canóbio já devia ter saído no intervalo. O Lima também poderia ter saído um pouco antes. Aí tem que ver a condição do Ganso. A entrada do Everaldo, acho que poderia ter sido um pouco antes também. O Cano é um jogador de 37 anos. Achei que o Cano fez uma boa partida hoje, fora da área, vou falar depois. Mas o Everaldo entrou com 40 do segundo tempo. Pouco tempo para demonstrar alguma coisa. E a saída do Martinelli para a entrada do Thiago Santos, ao meu ver, foi um absurdo, gente. Não é porque o Fluminense ganhou que a gente agora vai bater palma para tudo. Foi um absurdo essa mexida. O Fluminense jogava com o Santos, com 46 mil pessoas, o Santos querendo empate. Era para o Fluminense ter partido para dentro do Santos. Eu colocaria o Lescano. Você fixaria o Bernal na frente da zaga. O Santos praticamente não atacava, mesmo com o Neymar, mesmo com o Soteldo, que depois saiu. Você fixaria ali o Bernal na frente da zaga, liberava o Lescano para tentar tabelar com o Ganso, com o Keno, para buscar a vitória. Ela acaba saindo de uma jogada fortuita. O Samuel Xavier arrisca de fora da área, coisa que ele não faz muito, a bola bate no cara e entra e sai o gol. Mas a mexida foi muito ruim.
Foi uma mexida extremamente conservadora. A gente não estava enfrentando o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Corinthians. O Santos é muito inferior a esse time. Então, faltou um pouco mais de ousadia do Renato. Que bom que a sorte dessa vez esteve ao nosso lado, a gente conseguiu fazer um gol. E como eu falei, vou repetir aqui, o Fluminense mereceu a vitória. Não vamos negligenciar o pênalti, que a meu ver houve, e a história do jogo poderia ser modificada. E aí não dá pra gente avaliar o que ia acontecer. Talvez o Santos pudesse sair mais, faria um gol, tomaria o segundo, mas poderia mudar se a gente faz um gol com 4 minutos de pênalti. Mas ganhou quem quis ganhar. Ganhou quem foi melhor, ganhou quem buscou a partida. Mas, tecnicamente, o Fluminense está devendo muito. Se não é o John Arias, quase não sai nada desse time. Falando individualmente de jogadores, mais uma vez, John Arias o melhor em campo. Só para variar um pouquinho, né? Gostei da participação do Cano fora da área, né? Dentro da área ele só teve uma chance, que foi aquele cruzamento do Arias, que ele perde. Achei que ele voltou para ajudar bem. Ele dá aquelas inversões de bola meio malucas. Às vezes ele chuta pro gol, às vezes ele chuta para lateral, mas às vezes ele acerta, cara. Achei que ele fez boas participações ali, voltando. O que mais? Achei que o Bernal fez um bom segundo tempo, né? Quando entra. O Samuel fez o jogo correto, ok ali. A dupla de zaga, vamos falar do Freitas. Freitas jogou muito bem hoje. Não vi nenhum erro grave do Freitas. Saindo bem. Teve espaço para sair jogando, saiu bem, fazendo aquela bola longa que ele quase sempre acerta. O Thiago Silva sem nenhum trabalho. O Fluminense não teve nenhum trabalho com o ataque do Santos. Teve trabalho para criar jogadas. Isso aí é falta de talento do nosso elenco. Mas é isso, gente. Foi um jogo difícil, um jogo onde o Fluminense foi melhor, mas com muita dificuldade de criação, muita dificuldade de furar a defesa do Santos. Mais um resultado para dar confiança, né? Colocar a moral dos caras lá em cima. São 3 jogos com o Renato, 3 vitórias. Mas o Renato não é porque está ganhando que precisa repetir time. Eu acho que está na hora dele rever o lado esquerdo. O Canóbio já está merecendo um banquinho. Aí você vai me dizer, quem entra ali, Leandro? Eu não sei se o Keno tem condição de jogar os 90 minutos. Eu acho que não. Eu acho que o Keno é mais útil entrando ali, faltando 20 minutos mesmo. Mas talvez você mudar o esquema, você começar o jogo talvez com o Ganso, ou com o Lescano junto com o Ganso, ou com o Lima mesmo, não sei se o Ganso também tem condição. Mas eu acho que o Canóbio, ele já não dá, já dá sinais, já está há muito tempo jogando mal, né? E o René, né, gente? Eu acho que é uma tentativa. Eu não sei se o Léo Jance contra o Corinthians vai tremer, mas eu já sei o que eu vou esperar do René. Então, entre a certeza e a dúvida, eu vou na dúvida. Se o garoto for mal, vai troca. Então, eu acho que o Renato tem que rever esse nosso lado esquerdo. Eu acho que já está na hora dele começar o jogo com o Bernal. E o Martinelli hoje fez uma boa partida. Gostei do Martinelli, principalmente no primeiro tempo, desarmando, distribuindo o jogo. O Martinelli está jogando. O ano do Martinelli, a torcida reclama, e eu acho que tem razão muitas vezes, mas o ano do Martinelli é melhor do que o do Hércules. O Martinelli está jogando mais bola do que o Hércules. Então, para mim, a dupla de volante já tem que pensar isso. E o Renato gosta de jogador do estilo do Bernal. Acho que ele vai colocar o Bernal em algum momento como titular. E ver esse lado esquerdo, cara. Esse lado esquerdo com René e Canóbio é um deserto de ideias. Tem que repensar para o jogo do Corinthians. Mas que bom que esse golzinho surgiu ali no final. Esse é um empate muito xoxo, muito ruim, que também não seria nenhuma surpresa. O Fluminense foi melhor do que o Santos, mas também não criou 300 chances, o goleiro não fez várias defesas. Qual foi a defesa que o Gabriel fez? Nenhuma. Defesa difícil? Não teve defesa difícil. O Fluminense só foi melhor porque tentou mais, porque buscou mais. Mas está faltando talento, está faltando criatividade, está faltando inventividade. Coisa que não sei se esse elenco vai nos fornecer. Quem tem expectativa alta pode acabar se frustrando. E tem muitas dúvidas se o Renato vai conseguir tirar algum coelho da cartola. Não é do feitio dele modificar muito o panorama de alguns jogos. Pelo contrário, eu achei que o Renato, como eu disse, no segundo tempo, foi mal nas mexidas. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam no jogo? Concordam com a minha análise? Discordam? Coloquem nos comentários, vamos debater.